cadê tu? Aê, bonita, penteada, cabelo Ó, lavado, cheirosa. viu? Passei perfume para aparecer na live. Muito bem, bem-vinda, Eliana Obrigada, Sérgio. André. Que felicidade, né? Conseguimos, finalmente, né? Nossa, conseguimos. Conseguimos. Eu acho que isso foi dedo da Dulcina. Espera que eu vou ter que tirar uma pessoinha, um ser, não é pessoinha, um ser Não sei. daqui, que ele veio fazer barulho. Esse é o Bonitinho. Bolota, E aí, Bolota? que eu já vou... Tchau, gente. Que eu já vou tirar daqui porque ele está aqui fazendo barulho. Peraí. Algumas pessoas que viram, né, a nossa conversa, nossa primeira conversa, que enfim, a gente não conseguiu gravar, disseram, nossa, como ela inclusive parece com Dulcina, né? Pois é, Você você me se falou. acha parecida com a Dulcina? Nunca Não. pensei nisso. Nunca pensei nisso. Será que é... Quando eu falo nela, eu sinto ela tão próxima de mim. E tem a história do óculos, né? Que a gente começou a sacar como esse óculos que eu uso para dublar, que eu estava te falando, como esse óculos é parecido com o dela. Eu acho que intuitivamente eu acabei escolhendo esse por causa dela, porque até hoje eu Sim, sonho com ela, né? Eu sinto ela muito perto. que legal. Talvez isso, não sei. Foi tão emocionante aquele dia, né? Aquela primeira gravação, que pode ser Foi. que tenha sido isso. Mas eu nunca pensei. Você achou parecida também? Você achou parecida? Tem uns traços assim, né, de Dulcina, Olha assim. só. Tem sim. Eu acho ótimo. Acho ótimo. Ah, Daquela Dulcina brinde. mais jovem, né? Daquela Dulcina mais jovem, naturalmente, né? Porque eu conheci Dulcina, ela já tinha mais de 70 anos, né? É, Quer eu conheci dizer, ela bem idosa também. 82, mais de 70 anos, ou com 70, com 70 anos. 82? Eu entrei em 82. Você entrou quando na faculdade do Então, Cine, eu acho Eliana? que foi 83. Eu fiz 83, 84. Não, não. Imagina. 84. Não sei, André. Como que você não sabe isso? Como é Não, possível? não é. É que Que eu me perco isso? no tempo. Se meu DRT é de 88, a gente terminou em 87. Então, 87, 87, 84. Entendi. 84. Não, foi 84, sim. Brincadeira, 84. Foi 2 anos depois que eu entrei. E eu era menor de idade, assim, eu ainda não tinha completado 18, eu e a Nanda. Acho que a maioria da gente, né, não tinha 18 anos. Eu não tinha, eu tinha 17 também. É, que delícia, né? É. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Dulcina. Peraí, em primeiro lugar, por que que você foi, antes de falar de Dulcina, por que que você foi fazer uma escola de teatro? Você sabia quem era Dulcina, você conhecia a faculdade Dulcina, você só tinha o Nada, desejo e você soube que tinha essa faculdade e foi lá. Como é que foi? nada. Eu tinha uma atração pelo teatro, mas nunca, jamais, em tempo algum, pensei em seguir carreira. Eu fazia teatro com meu professor de literatura e depois com o Zé Mauro, na escola, no Leonardo da Vinci. A gente fazia teatro lá à tarde, a gente estudava de manhã e à tarde eu ficava lá, porque eu adorava os encontros, as filosofagens, os exercícios, eu amava aquilo tudo, mas nunca tinha pensado. Daí, na época do vestibular, o que aconteceu? Estava caminhando pelo CONIC, eu estava indo fazer. Eu acho que eu estava a caminho de fazer inscrição para vestibular em algum lugar, porque eu me lembro que eu estava com essa função na rua, de fazer matrícula para vestibular. E aí eu passei pelo CONIC e vi aquela placa, Fundação Brasileira de Teatro. Falei, nossa, tem uma faculdade de teatro aqui? André, eu juro para você, eu fui levada. Não sei te explicar. Não sei te explicar. Eu nunca planejei, nunca. Quando eu me dei conta, eu já tinha feito inscrição. Para falar a verdade, eu me dei conta do que estava rolando ali no tabladinho para fazer a prova específica, com a banca. Foi onde eu conheci a Nanda. E aí a gente nunca mais se desgrudou. Foi ali. Eu Que nunca legal. planejei, André, você acredita? O Pois é. teatro me arrebatou, assim. Ah, parece historinha, papo, mas não foi.
De verdade foi assim. E quando é que E aí, você começou a descobrir quem era Dulcina, assim? Conta primeiro, a primeira vez que você viu a Dulcina e como que você foi descobrindo quem era a Dulcina? Porque assim, eu não sabia quem era a Dulcina, eu só conhecia os atores da televisão. Araci Balabanian, era Suzana Vieira, Natália Timber, Regina Duarte, essas mulheres e atores, o Francisco Cuco, Tarcísio Meira, nossa, Glória aquela televisão. Menezes. Eu conhecia só essas pessoas da televisão, eu não conhecia o mundo do teatro, né? E eu não sabia Eu quem era a também Dulcina. não. Quando eu cheguei lá é que eu fui investigar a vida dela, né? Saber quem era ela. Como é que foi com Eu não você? tinha a menor ideia de quem era. Não sabia. Eu não sabia nada da história do teatro brasileiro, não sabia da importância que ela tinha para toda a história do teatro brasileiro. Imagina, que eu ia saber que ela que foi a pessoa que encabeçou a história de ir atrás de carteira profissional para artista, para ator e atriz. Eu não tinha a menor noção de onde eu estava me metendo. E eu me lembro que nessa prova da banca, eu entrei, imediatamente, ela me... É uma coisa de empatia, assim, sabe? Eu sempre senti e achei que, acho que eu já comentei isso com você também, a Dulcina não foi um ser humano encarnado nessa terra que veio assim para passar desapercebido, né? Ela Hum. não era essa pessoa, ela tinha uma atmosfera em volta dela, né? Ela era uma mulher tão inteira e tão devotada àquilo tudo, aquele entorno, ao teatro, que diante de uma mulher tão inteira, era impossível não prestar atenção nela. Então, a primeira vez que eu olhei para ela, eu senti simplesmente um impacto, mas eu ainda não tinha noção de quem era ela, de fato, racionalmente, dentro da história do teatro. Eu só fiquei impactada olhando Uma para aquela mulher e figura, falei, nossa, porque é me uma deu uma figura taquicardia. interessante, né, Eliana? É uma mulher assim, corpulenta, né? Ela andava com uns saltos altos, né? Cabelo É, vermelho. plataforma, sei lá como era, tem um nome esse sapato. É o cabelo vermelho, né? Sempre muito maquiada, né? Cheirosa, né? Você sabe que eu passei perfume de verdade em homenagem a ela, né? Qual o perfume que você passou? Isolada e perfumada. É o nome do perfume? Isolada pero perfumada. Legal, pois é. É um perfume que não parece com o dela, que é mais cítrico, assim. Eu gosto de perfume mais seco, porque o dela era mais doce, né? Doce, era mais doce, Era era mais um perfume adocicado. francês, um patchouli, eu sei lá o que era, eu só sei que aquilo lá Então, ficava impregnado no ambiente inteiro, deixava rastros e rastros assim mas sabe que tinha uma pelo mistura ali, caminho. né? Eu sei que tinha uma mistura, porque tinha o perfume mais o cheiro do pó compacto dela. Sabe por que eu Sim, sabia que era do pó compacto? Porque era igual da minha avó. O cheiro era é, idêntico. né? Eu ouso dizer que este pó compacto era da marca Mirurgia, Já fez a publicidade, legal. que era o que a minha avó usava, era um cheiro Nosso próximo idêntico. patrocinador das lives. Olha, pensando na faculdade, no objetivo da gente aqui, principal, quem sabe aquela, né? Mas ué. Era muito particular esse cheiro nela. E eu identificava fortemente por causa da minha avó também. Então É, tinha né? uma mistura, assim, do pó compacto com perfume. Assim, a Dulcina, claro, ela era a presidente da Fundação Brasileira de Teatro, a diretora da faculdade só, eu não sei exatamente, acho que os dois. E, e ela tinha esse posto, né? Ela era aquela rainha que ficava na sua torre, lá no quinto andar, né? Todo Incrível. mundo olhava para aquela torre assim com olhos pedintes, né? Assim, querendo subir lá, querendo ter o Nossa, privilégio, a honra de poder conhecer a eu rainha, né? entrei. Eu entrei lá. Como, Depois, como foi então essa história? Conta olha, a sua ida à diante, torre. a minha ida à torre. Olha, minha primeira incursão na torre, eu não sei. Olha, foi bem depois do curso começado. Eu acho que ela percebia que eu ficava meio... "Ah".
quando, quando ela aparecia, porque eu tinha uma admiração por aquela mulher. E eu demorei para saber quem ela realmente era no decorrer do curso. Eu confesso que eu demorei. Mas eu tinha essa atração por ela, eu tinha esse fascínio. Ela me fascinava profundamente. E eu lembro a primeira vez que eu tive que subir lá no estúdio, e era uma coisa, né? Porque ali você já subia a escada, você já tinha que dar um tom, né? O corpo já tinha que ter um tônus, você já subia de um jeito ali. E aí eu fiquei uns segundos assim, ela deu uma risada e falou, entra. Eu entrei, eu não me lembro quem estava lá dentro com ela, mas tinha algum desses amigos maravilhosos dela. Sérgio Viotti, todas essas pessoas que passavam por lá, incríveis, né? Que eles ficavam tricotando no corredor, e eu ficava, quando eu cruzava eles, eu falava, meu Deus, essas pessoas incríveis, porque eles tinham todos. Eu acho que é uma geração vocacionada, devotada, sabe? Que tem arte, que tinha arte nos poros, assim. E eu falo dela, eu começo a falar de um monte de outras coisas, né? Então, a minha primeira entrada lá no estúdio, eu não me lembro, eu devo ter ido levar algum recado para ela, sei lá, eu sempre dava um jeito de passar por ela, né? E eu não sei exatamente o que eu tinha ido fazer lá, eu sei que ela estava ocupada com outra pessoa, eu sentei ali, eu fiquei. Muda, entrei, muda, saí. Fiquei um tempo lá sentada, mas não porque ela tivesse me oprimido, porque aquele lugar tinha tanto dela, né? Aquele lugar ali, aquele estúdio, era um altarzinho dela particular ali, né? Tinha Acho que uma eu entrei mesa, umas duas vezes. tinha uma mesa, ela tinha uma mesa, tinha Tinha uns boás, não sei se já é fantasia da minha cabeça, mas não tinha umas coisas na parede, uns quadros. Eu me lembro de uma coisa vermelha assim na parede, mas pode ser já a projeção minha, de é tanto que eu achava possível. aquele lugar. Me lembrava assim de uma estante, era uma sala inclusive que tinha uma porta onde tinha, digamos assim, quarto secreto, que eu acho que é onde ela orava, onde ela fazia É, as isso, preces dela, sei lá. é. Será que eu estou falando desse quarto secreto? Era a sala e uma salinha? Isso, mas essa salinha não tinha acesso para ninguém. Então, eu estou falando da Vivia de sala porta mesmo. fechada, mas tinha uma salinha Eu que era o lembro. escritório e uma salinha anterior, eu acho. Eu já Eu não acho que é lembro, nessa salinha. eu não lembro muito bem, eu não fixei muito a arquitetura. Mas eu sabia sim Até, que era um trajeto, esse trajeto, né, de subir a escada, uma escada que vai dar numa torre, entende? E lá a torre era a minha é, fábula, entende? Ou seja, pessoal é, era essa, a de uma pessoa que queria conhecer a rainha. era. Mas era isso, né? É, Era isso. Eu acho que eu entrei ali. Eu não entrei muito. Eu entrei algumas vezes com ela. Algumas vezes eu entrei para a gente falar de Marco Antônio, porque a gente marcou. Eu fiz um ensaio sozinha com ela lá embaixo. Mas não foram muitas vezes, que a gente ficou 4 anos ali. Desses 4 anos, se for contar, não foram muitas as vezes. Mas eu tenho certeza que aquele lugar guarda uma raiz, uma força dela, né? Ali era o lugar. Agora, então, que você está dizendo que é onde ela rezava, né? Você sabe que a minha ligação com ela, eu acho que passa muito pela espiritualidade. E eu só me dei conta disso agora com as lives que eu assisti, porque eu ouvi você falando sobre isso. Eu uhum. entendi muito sobre a minha história com a Dulcina através das lives, foi muito legal. Tem sido muito especial assistir todo mundo, ouvir todo mundo, sabe? Encaixar umas peças desse quebra-cabeça, dessa obra tão incrível que é a fundação, né, que a Dulcina fez. Mas a minha ideia não é uma ideia cara, não é uma ideia difícil, e eu acho que seria uma forma de levar o espírito da Dulcina de novo para aqueles corredores, para aqueles lugares, para os poros da faculdade, e eu acho que isso pode ajudar muito a atrair pessoas para lá, a atrair pessoas com interesse até de ser mantenedor do lugar, não sei, estou falando isso de intuição, de desejo, de recuperar essa torre do castelo, sabe? De fazer daquele lugar novamente, reconstruir esse lugar da Dulcina ali. E fazer dali um espaço para reunião com pessoas especiais de lá, ou um lugar de acesso especial, sabe? Que as pessoas pudessem sim ir lá, mas que. Porque eu acho que
eu tenho a impressão que tudo que for feito lá, se a gente conseguir, a gente, né, já estou me colocando, mas eu me sinto de lá, me sinto mesmo. Se esse lugar for recuperado, eu tenho muito forte que esse espírito da Dulcina, sabe, esse assentamento vai ser importante para esse levante, né? Porque eu Olha acho aí. que é um movimento muito importante, tem que ser levado às últimas consequências boas. Que legal. Um projeto seria buscar registros, né, do que foi aquele escritório dela no quinto andar e Uhum. restaurar isso, né, até mesmo como um apelo à memória, até mesmo como um ambiente museológico também, por que não, né? Ou Também. seja, aberto à exposição, de repente parte da faculdade pode se transformar num museu. Pois é, Não e por que sei, não, por né? que não Eu não sei como é que está com, lá, faz muito tempo que eu não entro na com alas, faculdade. com salas e sabe, para você visitar e ter acesso e pagar para ter acesso, né, ao Museu de Dulcina, ver os vestidos, não é? Olha aí Pode também. ser, porque eu acho que, como a gente usa a palavra da moda hoje, é o lugar de fala da fundação, Uhum, o lugar de fundamento da fundação. Ela teve esse sonho, ela foi convidada para ir a Brasília, ela sabia que era ali o lugar. É visionário. Então, até me arrepia, mas é de coração mesmo que eu estou dizendo, assim, com muito amor que eu estou dizendo que o resgate dessa energia pulsante, vital, intensa dela, pode passar e deve passar muito por resgatar esses lugares que para ela eram especiais ali, uhum. sabe? Para que as pessoas sintam mesmo quem era ela, sabe? Sintam ela no lugar mesmo, no lugar que era dela, que era genuíno. Eu acho que pode ser muito legal. Sim, com certeza, com certeza. Bom, que bom isso, hein? Que brainstorm. Olha só, vamos lá, vamos continuar, né? Lembrando de Dulcina, eu queria saber agora como é que foi a sua convivência com Dulcina. Quanto tempo você esteve com ela nos anos da faculdade e o que foi essa experiência com ela, né? Porque saber que ela existe, saber da história dela, mas não ter ela como professora, né? Mas faz uma diferença. Uma diferença. Mas É, você teve a sorte, né, de tive a honra e a sorte. ter a Tive. honra. Conte, qual foi a sorte e qual foi a honra? Nós tivemos também professores sensacionais naquela época, né? Sim, com Sensacionais. Chico certeza. Expedito, Ricardo Torres, Carlos Tamanini, o próprio Fernando Azevedo, que ainda dava aula lá de balé clássico para gente. O Ricardo Era uma Torres dava lenda, aula né? lá? Hã? O Ricardo Torres dava aula? Eu já não me Eu lembro tive aula de disso. indumentária com o Ricardo Ah, ele Torres. dava aula de indumentária, exatamente. Inclusive, eu procurei para mostrar hoje, lá também naquele dia, na primeira gravação eu tinha procurado, eu tinha fotos da gente em sala de aula, porque a nossa beca de formatura foi confeccionada numa aula de indumentária do Ricardo. Sim, Indumentária, senhora. nós compramos crepe, era acho que um verde oliva com bege, não lembro, e fomos cortando fizemos umas togas, uma coisa meio grega, e subimos todos coloridos para receber no dia da colação de grau. Ah, que Tem bonito. umas fotos lindas, eu preciso até realmente conseguir encontrar, porque eu preciso dar isso para o Ricardo, né? Preciso mandar para ele. E aí, e a Dulcina, nós tínhamos aula de interpretação com Tamanini, e na época a Dulcina entrava mais para o final, para a gente fazer o monólogo de Marco Antônio, famoso, né? Que aí ela dirigia a gente no monólogo, e a prova final, que era o espetáculo. Então foi praticamente o último ano só. Antes disso, eu tinha essas incursões, assim, essa coisa de ficar meio, opa, a Dulcina tá ali na secretaria, sabe? Eu tinha esse fascínio por essa mulher, por essas histórias, sabe, que contavam dela, que a gente ouvia, por essa energia que ela deixava no ar. Mesmo se você não sentisse o cheiro, que era característico do perfume, mesmo se ela não tivesse isso,
você saberia que ela estava lá. Dava para saber. Porque tinha ela conseguia ela fazia essa alquimia aí. É verdade. Né? É. E aí, quando a gente começou a ter aula com ela, eu acho que quem foi esperto conseguiu aprender na prática coisas que, ao estudar a história do teatro, a gente vê só em livros. Porque, tecnicamente falando, ela tinha uma noção espacial, noção, né, de palco, como se colocar, ela tinha tudo aquilo que a gente lê, né, sobre a história do teatro brasileiro, as técnicas que eram usadas, a coisa do ator principal no centro, o ponto, tudo isso a gente via com ela, ao vivo, porque ela era isso. Então, tecnicamente também foi muito interessante estar com ela e entender esse mecanismo. Mas... Eu me mais do lembro que que eu tenho anotado no meu monólogo de Marco Antônio, ele deve estar em algum lugar aqui no meu depósito, mas eu sei que eu tenho, porque estava escrito lá, numa folha assim, manuscrita, uma observação da Dulcina: não importa o que você diz, importa como você diz. E ela dizia: não é a questão de você fazer bem ou mal, você tem que fazer verdadeiramente. o estado de Lindo, né? presença, né? Lindo. Para ela, se o ator não estivesse presente, o famoso corpo presente, porém vivo, Uhum. não adiantava. Por isso que muitas vezes ela se irritava com muita técnica, com gente muito cheia de técnica. Ela queria o útero, ela queria o âmago, ela queria o ser presente ali, porque a arte não acontece se você não está ali inteiro, né? A técnica, eu sou totalmente do mundo acadêmico, adoro estudar, adoro tudo, mas eu acho que a técnica tem que estar a serviço da organicidade. Senão é que nem você Uhum. assistir um balé incrível, você fala, nossa, deu 20 piruetas. Né? Mas não Sim. chegou. Então, esse estado que ela cobrava da gente de segundo a segundo foi fundamental. Eu juro que algumas coisas que eu vivi e aprendi com a Dulcina me acompanham onde quer que eu vá. Porque eu, como curiosa, eu enveredei por várias vertentes da arte. Hoje eu faço um monte de coisa. Mas ela é de verdade, ela está comigo. De verdade mesmo. E o que você faz? Você fala: faço um monte de coisa. O que você está fazendo, É. Eliana? Bom, quando eu me formei, eu tinha um desejo muito grande de fazer teatro de pesquisa. E aí, Noves Fora Zero, eu não quis arriscar ficar em Brasília, não por Brasília, mas eu não quis me arriscar, não ir atrás do teatro de pesquisa que eu queria fazer e viver dele. Então, eu saí de Brasília e vim para São Paulo. E engraçado, porque foi uma coisa assim, meio assim como eu fiz a matrícula na fundação e quando eu vi eu já estava lá fazendo teatro, sair de casa foi em uma semana. Eu só me lembro dos meus pais, assim, me olhando, lindos, né? Que me deram força o tempo inteiro, dando tchau, assim, no ônibus, eu com 2 malas, peguei o ônibus e vim para São Paulo. Já estava com emprego, tinha conseguido um emprego e vim com a cara e com a coragem. Morei na casa de uma amiga durante um tempo, que eu não podia pagar aluguel, nada, e consegui fazer, trabalhei com Antunes, trabalhei com vários, depois fui do Boi Voador, que era uma dissidência do Grupo Macunaíma, fui do Teatro da Vertigem, viajei muito, vi muito teatro lá fora, com esses grupos que eu trabalhei, então eu fui muito feliz aí. Por conta dessa curiosidade, desde a dança, né, na época da faculdade, eu já gostava de investigação, de linguagem, né, pesquisa de língua, sempre gostei. Eu nunca curti muito, nunca foi minha praia, vamos decorar o texto e fazer uma coisa legal aqui. Eu sempre curti texto, contexto, época, como que era. Eu sempre gostei disso.
os arredores, os bastidores, né? E a vida do autor, enfim. E a profundidade, né, do mergulho, ou seja, quando você tem uma experiência teatral, ela não pode ser fortuita, ela não pode ser superficial, né? Ela tem que ser profunda. Então, te entendo, porque eu também não consigo abordar o teatro se não for de uma forma intensa, direta e profunda, sabe? Não é nenhuma questão, para mim, não é nenhuma questão racional, sabe? Não bate em mim. Essa é uma característica que a Dulcina tinha visceralmente em sala de aula com os alunos. Uhum. Ela ficava aflita, né? Tem até histórias de tapas e tudo, mas era porque ela tinha uma ânsia por puxar essa inteireza, né? Essa profundidade da gente. Enfim, aí vim para cá, fiz teatro de pesquisa, aí enveredei, fiz televisão, fiz um pouco de cinema, e aí fiz meu último profissional de dança foi aqui, que foram 6 meses de pesquisa, 6 meses sobre a identidade da dança nacional, não adianta. E aí saí para trabalhar com Antunes. Foram 2 anos de Nelson Rodrigues na veia. E aí, depois desses anos em teatro, eu acabei, por conta de começar a trabalhar no audiovisual, eu comecei a trabalhar com documentários. Eu descobri a minha paixão pelo áudio. Na época, eu já comecei a fazer muita locução também. Fui abrindo, assim, sem sentir as coisas. Na minha vida, as coisas acontecem um pouco assim, as coisas... Eu queria te fazer uma pergunta, cabeça, assim. Pode fazer. Você falou do Antunes, né? E não dá para passar por esse nome assim sem comentar alguma coisa, né? Porque Antunes também foi uma das grandes mentes, né? E sensibilidades teatrais desse país, né? Então, e como Dulcina. Então, eu queria que você fizesse assim um breve comparativo de Dulcina e Antunes, entende? Quem estudou com Dulcina, como é que foi chegar em Antunes? Farei um comparativo, porque o Antunes também era devotado. O Antunes tem essa lenda do ame-o ou deixe-o, né? É uma relação de amor e ódio, assim, porque é muito intenso também. Por isso que eu falo dessa geração devotada, né? Ele devotou a vida dele. Então, não foi difícil nesse sentido. Não foi difícil. Eu fazia um espetáculo de dança, que era esse último, e dava aula no Macunaíma, de expressão corporal, à noite. E alguém me viu no espetáculo de dança, que era bem teatral também, sabia que eu tinha formação de atriz, me indicou. E eu fiz um teste com ele, baforando o cachimbo assim na minha cara. Eu e ele na sala de ensaio. E eu falei, caraca, né? E aí terminei o texto que ele tinha pedido para preparar e eu achei que eu ia ficar no CPTzinho ali. Na hora que terminou, ele falou, eles faziam só assim e depois baforava. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, tá bom. Tá bom o quê? Tá bom. Então, né? Ele não falava nada, eu falava, caraca, que cáspita, o que eu vou fazer aqui agora? Vou ficar olhando para a cara dele, vou pedir, quer um cigarro? Sei lá, né? Vamos jogar dominó. Aí eu falei, então tá, obrigada, achei que bom. Ele deve estar sendo educado para não me enxotar daqui, alguma coisa assim. E eu falei, tá bom, obrigada, e comecei a sair. Ele falou, não, o que você está fazendo? Aí começa, como assim, o que eu estou fazendo? Não! Ô, menina, sua moleca, vai lá pro figurino logo, tem ensaio amanhã, não sei o quê, você pode ficar aqui até não sei o quê, vai ter aula de não sei o que lá daqui a pouco. Sabe aquela... É assim, imparável. Que nem a Dulcina ensaiando. O elenco já estava botando os bofs para fora, ela estava lá fazendo todos os papéis ainda, pronta para começar tudo de novo. Ele era assim. E tem uma frase do Antunes, e eu passei 2 anos lá dentro do CPT, muito junto dele também.
Porque eu entrei, ele me colocou direto para fazer Arlete, porque ele estava ensaiando Paraíso Zona Norte, que eram 2 peças do Nelson Rodrigues, e estava precisando de uma Arlete urgente. Foi a minha sorte, porque eu entrei para trabalhar direto com ele. Então eu ficava, depois que estreou, eu ficava, enquanto não estreou, eu chegava meio-dia, saía às 7 e ia direto da aula. Depois que estreou, eu ficava do meio-dia à meia-noite, com o ator esbaforando no cangote da gente. Por quê? Do meio-dia, a gente fazia pesquisa da época, de fazer o início de uma pesquisa que ele passou muitos anos fazendo, depois criou o Prêt-à-Porter, muito tempo depois. A gente desenvolvia essa pesquisa, desenvolvia a melopeia, que ele chamava de melopeia, que era, a gente inventava uma outra língua e fazia cenas e cenas em uma língua fictícia. E as pessoas tinham que entender, quem estava assistindo o ensaio tinha que entender tudo que a gente estava fazendo. Foi incrível esse processo. E a gente remontou Macunaíma. Então a gente passava a tarde inteira, descia para o teatro, fazia o espetáculo, saía de lá meia-noite. E ele falava uma coisa pra gente, às vezes muito puto, porque às vezes ele voava em cima da gente também. Quando ele via o ator se repetindo, isso tem muito a ver com a Dulcina também. Ele travava a glote, ele tem um troço ali. A frase era a seguinte: eu não estou interessado no que você já sabe e no que você já deu. Me interessa você aqui inteira com o que você nem sabe que pode dar. Ou seja, o ator no lugar de conforto, na zona de conforto para ele, não significava nada. O ator tinha que estar inteiro. Nesses 5 minutos, eu quero seu discurso em homenagem à Dulcina. Vamos lá. Ai, meu coração. Escreve uma carta, um bilhete para a Dulcina, para a gente. Eu escrevi um bilhete. Querida Dudu, aqui estamos nós, reunidos por você, pela Fundação. Nós estamos reunindo forças, porque Dulcina, Fundação Brasileira de Teatro, será levantada por você, por todos nós também, por tudo que já vivemos lá. Querida Dudu, eu te amo eternidade afora. Você é foda. Olá, estamos de volta com o Teatro da Madrugada, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios, no nosso home studio, Eliana César, atriz formada pela Faculdade Dulcina, que hoje atua no Brasil e no mundo, levando a sua arte, o seu talento para todo mundo. É um prazer inenarrável, inoxidável, ecológico, necessário. Ai, que delícia, né? Eu estava falando sobre a minha trajetória, né? Sim. É tanto assunto que eu vou lembrando, gostoso para falar, e interrompi. Quer que eu continue? Claro. Tá. Claro. Então vamos lá, camaradas? Vamos lá com a trajetória de Eliana César. A trajetória está. Então, enfim, estando aqui em São Paulo, eu estava pensando, já fazem uns 30 anos. Eu tenho uma filha de 16 anos. Minha gente! Então, vim para cá, fiz teatro de pesquisa, me realizei como atriz, fiz novela. Lá na novela comecei a me apaixonar mais ainda pelo audiovisual, pela essa traquitana toda que eu comecei a ficar muito apaixonada. Ao invés de ir para o camarim e esperar a próxima cena para gravar, eu subia para a ilha de cortar capítulo, eu descia era uma novela de época, ia para o pessoal da direção de arte e ficava fuçando. Nossa, eu pirei na engrenagem. Uhum. E aí, sempre gostei de escrever, comecei a ver, um amigo meu ficou sabendo. Quem começou com isso? Quem começou a me dar o start foi um amigo chefe de cozinha, olha só. Aí ele foi fazer um trabalho para televisão, falou, olha, Lili, você escreve tão bem, escreve para mim. Eu falei, imagina, CDF, né? Imagina, eu nunca fiz curso e tal.
Escreve um negócio para mim, resultado. Fiz um monte de roteirinho, roteirizei a história dele lá na cozinha, industrial, tal, fizemos os episódiozinhos. Aí fui estudar no Senac para me habilitar um pouco mais. Nesse meio tempo, comecei a enveredar com pesquisas de campo em várias coisas, comecei a me interessar por documentário. Resultado, à medida que meus trabalhos com voz, com áudio evoluíam, eu acabei começando a trabalhar com documentário, tinha uma produtorazinha, tive uma produtora pequena durante um tempo, com foco em meio ambiente, ação social, cultura, ralava o coco porque não vendia Coca-Cola, mas aprendi muito, aprendi do office boy ao atendimento a cliente, eu passei por todas as... montei média, longa, curta, passei muito tempo mergulhada aí. Foi quando eu percebi que eu me afastei do teatro, não foi plano, não foi planejamento. Aquilo que eu te falei, uma coisa foi levando a outra. Então, do teatro, da dança eu fui para o teatro, comecei a trabalhar como atriz no audiovisual, acabei caindo no documentário, fiquei anos lá, nesse mundo do documentário. Quando eu fechei a produtora, eu percebi que eu estava longe do meu trabalho de atriz, né? E nesse retorno, que foram esses últimos anos, eu comecei a trabalhar com dublagem, trabalho muito com áudio. Hoje em dia sou apaixonada por rádio, por áudio, por voz, radionovela, eu adoro. E como roteirista, há uns 5 anos e pouco, eu me especializo na escola, sou da escola Roteiraria, faço parte da equipe lá, sou aluna do Zé Carvalho, que é um ninja da tecne do roteiro. Hoje eu estou habilitada para escrever roteiro de modo que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo lê. Isso é lindo, né? Porque dá uma libertada na gente. A gente fica... A técnica existe para a gente se libertar, né? O teatro é muito assim também. Aí hoje eu trabalho muito, tenho trabalhado com ficção e áudio. Basicamente o áudio, que também é o trabalho do ator, né? A dublagem. Mas com esse retorno, com essa proximidade da gente, de novo, eu percebo quanto a minha casa é o teatro e quanto isto está fazendo falta na minha vida. Nossa Senhora! Pois é. Que saudade que dá. Mas a gente nunca deixa de ser, né? A gente nunca deixa de ser. Eu acho que quem trabalha com arte, quem respira e vive de arte, a gente é de uma geração que antigamente cobravam muita gente. Mas o que você é? Tem que ser uma coisa só. A Dulcina não ia gostar que eu fizesse muita coisa, né? Ela não ia gostar disso. Mas eu sempre gostei mesmo de fazer muita coisa diferente. A curiosidade sempre me também, levou. sabia? Eu também. Claro, eu não sou um artista que vive somente do teatro. O teatro, ele me ocupou muito tempo da minha vida, graças a Deus, porque eu escolhi, né, fazer teatro como uma das artes mais primeiras, entendeu? Na minha vida, assim. Mas, assim, gosto de pintar, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer poesia, eu gosto de fotografar, né? Gosto de dirigir. Legal, Eu sou um esteticista, na verdade, assim. Que legal isso! Eu sou mesmo. Eu sabia! Que legal! Eu quero transformar numa paisagem, entendeu? Assim, visual, assim. Por onde Que eu passo, eu massa! sempre tenho um olhar muito ligado à beleza mesmo, sabe? Assim, eu sempre fui um homem muito bizantino, assim, sempre Olha, me extasio, sabe? eu também. Com o que a gente pode chamar de beleza, né? Mas com, Eu enfim, também. os Isso fenômenos me move mais... muito. Então, por isso, sabe? Eu Que estou sempre bom. fazendo alguma coisa. Agora comecei a compor também, eu já tenho, Olha, acho que 12 músicas compostas. que demais Estou isso! pensando em gravar um CD com essas composições. Ah, É, vamos conversar sobre isso!
monte de coisa. Delícia, Eu adoro fazer delícia. muita coisa. Assim, gosto de estar desenvolvendo esse olhar, sabe? Desenvolvendo essa sensibilidade, essa inteligência, que seja, entende? Na arte. Uhum. Adoro, É, seja ela qual for, né? eu Claro que também. o teatro eu tenho um domínio muito maior, porque eu vivi muito tempo para ele, mas adoro escrever poesia, então a poesia, Que sabe, legal. ou seja, a palavra, né? A manipulação da palavra, da linguagem escrita, né? Com resultado poético, isso para mim é tão mágico, sabe, quanto estar em cena interpretando um personagem. Há uma Maravilhoso. alquimia, né? É. Eu espero um dia poder Processo viver. aí. Eu não vivo de roteiro. Imagina, hoje eu vivo da voz, assim, fundamentalmente o que paga as minhas contas hoje são os trabalhos de voz, Então eu vou te pedir, mas já que seria um você é sonho, dubladora, já que né? você é dubladora, faz umas vozes aí pra gente. Não! Por favor, é o momento esperado da nossa audiência. Todo mundo me ligou e disse assim, André, pede para ela fazer vozes de dublagem. Por favor. É agora, Nem eu falou. segurei até agora, Eliane. Não vai me frustrar os Ah, nossos mas aí eu preciso ouvintes. beber muito mais. Então, por favor, Ó, não entorne seja aí. assim. Não, ainda agora, domingo, eu fiz. É um teste, né? É assim, quando entra o trabalho, você faz o teste de voz, né? Então, quando é desenho animado, são vozes mais caricatas, específicas. Eu fiz teste para um desenho que a gente se divertiu muito, que era é um mundo canino, é um mundo de cachorros. Aí eu fiz 5 vozes, fiz mãe cachorra da protagonista, mãe sargenta, prefeita cachorra. Não, eu ri muito. Mas é uma viagem, é muito legal. Eu fico com vergonha. A gente é bom quando tem personagem. Vergonha de Assim, ao quem? vivo, a gente É fica. porque você sabe que alguém vai assistir, né? Mas não tem ninguém Assim, ao aqui, só vivo, nós dois. Fala, assim, ao vai, vivo dá vai. timidez. Dá muita timidez. Não pode. Essa lição você não aprendeu com Luciana. É preciso ter coragem. Ela que estaria fazendo, minha filha, se você pensa, né? Ela já estaria com aquela voz, e o olho aumentava atrás do óculos, né? Era um negócio. Adorava. Me dava frio na barriga, adorava. Bom, eu acho que essa segunda parte está chegando ao fim. A gente pode, então, encerrar com alguma coisa. Você As fez o minhas bilhete para a histórias. Dulcina, faz agora uma oração para a Dulcina, para a Não, eu gente queria falar encerrar. dos meus momentos com ela, posso? Ah, claro, Porque claro. aqueles momentos são preciosos, que dizem muito da minha história com ela. Por que eu sou tão apaixonada por ela assim? Eu e a Dulcina, a gente tinha uma história particular. Eu nunca tinha a história do sorvete que ela tomava na lanchonete com alguns alunos, eu nunca tive Eu fui. essa coisa coletiva com ela, né? Uhum. É, eu Hum. tinha momentos muito especiais, Muito tá? especiais, só eu e ela. Só eu e ela, tá, gente? Desculpa, só eu e ela. A minha drag interior se manifesta. E tem uma história muito linda. Eu fiz 8 Mulheres, a peça de formatura, dirigida por Dulcina, uma peça de, acho, se não me engano, 1959, era uma comédia de costumes, misturado com gênero policial, de suspense, e eu fazia a Zoé, a personagem mais nova, que tinha no meio da trama uma história com um medalhão que ela usava. E aí eu entrava muito depois da peça começar, a trama se instaurava, daí eu entrava. E eu estou lá esperando para entrar, e eu percebo, já dou aqui, Dulcina está aqui, Sim. percebo ela entrando, ela entrou na coxia, pela coxia. E aí ela falou assim, deixa eu ver seu medalhão. Eu falei, mostrei o medalhão para ela. Ela falou, não, usa esse aqui. Ela tirou o medalhão, vocês se lembram do medalhão que ela usava no pescoço? Tinha sido um presente do Odilon para ela. Uhum. Lembra disso? Sim. Ela tirou o medalhão do pescoço, tirei o meu medalhão, ela colocou no meu pescoço e falou, agora entra.
Olha que bonito. Eu entrei tão emocionada, eu fiz o espetáculo junto com ela, perto de mim. Eu fiz o espetáculo com o medalhão. Quase ninguém sabe disso. Acho que as meninas nem todas perceberam que eu estava com esse medalhão em cena. E aquele que você brincou, mas é verdade, foi tão particular assim. É verdade. E eu tenho uma prova disso, tá, gente? Aí eu preciso descobrir quem era esse fotógrafo que fazia as fotos das peças, que tem umas fotos muito lindas. Olha essa foto da última Olha, cena. Olha o medalhão. que legal. Olha o medalhão aí, que bonito, que Olha o lindo. medalhão da Dulcina. Não sei se dá para ver. Da própria Dá, né? Dulcina, hein? Tá. Que lindo, olha que Eu presentaço. estou brincando, mas foi muito especial. Ali foi um momento mágico. E tem uma outra foto que eu não tenho revelado aqui, que é da gente muito emocionada no final, que foi o momento que eu devolvi o medalhão. Tem essa foto também. Tinha momentos muito especiais. No monólogo de Marco Antônio, eu não sei por que cargas d'água, a gente acabou ensaiando sozinha um dia, eu e ela no proscênio ali do teatro, com as cortinas fechadas, ela na cadeirinha, sentada, e eu ali passando. Imagina, não tinha a menor densidade para fazer Marco Antônio. Ela devia estar sofrendo, devia estar sofrível, ela sofrendo lá me ouvindo, e eu lá fazendo, e por algum motivo eu estava exausta fisicamente. Na época eu dançava, devia estar ensaiando algum espetáculo de dança, enfim. Eu estava muito exausta. Chegou uma hora, né, que ela virou para mim, o famoso, minha filha, né? Você está cansada, né? E eu olhei para ela e falei assim, tô muito cansada. E falei, e você, Du, tá pronta para começar, né? Aí ela deu uma risadinha e falou, senta aqui. Eu agachei ao lado dela. Em alguns momentos eu tirava uma casquinha, deitava no colo dela. E a gente passou ali, eu não sei quanto tempo, foi tão mágico, tão especial, é tão vivo para mim isso hoje. Ela me contou muitas histórias da vida dela ali, sabe? Só eu e ela ali no teatro. Então a nossa história era muito assim. Eu tinha uma história muito engraçada, não sei se por timidez, era tudo muito particular, assim. Eu tinha mania de chegar antes da aula e ficar deitada no teatro escuro, tirava o sapato, deitava no meio do palco e ficava lá ouvindo. Muitas vezes a Vera levou susto comigo lá dentro. A Vera, maravilhosa Vera. Com certeza. E cheguei a levar bronca da Vera também, porque não podia estar ali no meio do palco, teatro escuro, uma louca lá deitada, né? Mas a gente tinha aula ali no foyer do teatro, tinha aula na sala Conchita. O teatro era nosso ali, era a nossa casa. Era realmente, foram tempos muito especiais ali. E eu não paro de falar, né? Ah, mas tá ótima. Tá ótima. Mas Tô eu tenho uma adorando história essas de histórias afeto. aí. São Eu lindas. tenho, Muito de bonitas. verdade, uma história de afeto muito grande com ela, sabe? Até, eu te falei já, acho que na primeira parte da live, eu percebo hoje, assistindo às lives, ouvindo você falar sobre a espiritualidade, o quanto a minha história com ela passava por aí. A gente nunca falou sobre espiritualidade, mas passava muito por aí, era um afeto mesmo. Eu vivi uns momentos de afeto muito especiais mesmo, com a Dulcina, que eu trago comigo para sempre. Tem aqui, ó, não vai dar tempo, mas ó, já devorei 2 vezes, vou devorar a terceira. A biografia dela, né, escrita pelo Sérgio Viotti. Tem umas falas dela incríveis aqui, né? Esse livro é todo marcado, todo marcadinho. Mas é uma mulher única. É uma mulher única. A gente não pode deixar isso acontecer com a fundação. Você sabe que às vezes eu vou ao cemitério e visito a lápide dela, sabe? E para algumas pessoas eu digo que o túmulo dela é o meu templo, é a minha igreja, sabe? É ali onde eu também me conecto, sabe? Com algo muito, muito poderoso, que é a Dulcina. Dulcina foi muito, muito poderosa não só como mulher, como empresária, como professora, como, né, uma cidadã, né? Nossa, uma Mas também cidadã. ela é poderosa como espírito, sabe? Como espírito. Sim.
Então, me conectar com essa potência de espírito, para mim, é muito bom sempre. Nossa, é emocionante isso que você está falando. De verdade, é muito bom poder sentir ela perto, né? É. Quando eu sonho com ela, ainda hoje eu sonho mesmo, de verdade com ela. Agora não tão frequente como era antes, mas de tempos em tempos eu sonho com ela. Às vezes a gente conversa muito, sabe? Eu não lembro de tudo, não lembro. Muitas vezes eu acordo só com aquela sensação e muitas vezes eu fico só observando a expressão dela. Às vezes ela está mais séria. Eu sempre, quando eu percebo ela mais séria, eu imagino que seja muito por conta da fundação mesmo. Não, não tem nenhum peso nisso que eu estou falando, sabe? Peso no sentido de... Eu estou contando isso porque é muito forte a presença dela, mesmo na minha vida, de verdade. E perceber você, perceber todas as pessoas, assim, tanta gente que pôde sentir e passar por isso, né? É tão lindo. Eu falo que eternidade é isso, né? A Dulcina é eterna no sentido... Ela deixou um legado que é a fundação, que é um legado importantíssimo para a história de Brasília, para a história do teatro de Brasília, para a história do teatro do Brasil. É um legado importantíssimo, é uma memória que a gente precisa manter viva, mas ela deixou um legado que é muito precioso, que é tudo que ela plantou em cada um de nós, sabe? Dessa grandeza. Do fundo do meu coração mesmo que eu digo, essa grandiosidade, essa alma grandiosa, essa mulher potência. Isso mesmo. Essa potência que ela é, e ela ainda reverbera forte. Exatamente. Na gente. Então, vamos encerrar com uma oração à Dulcina? Vamos. Fazer. Falo? Por favor. Dulcina, estamos aqui, tantos dias reunidos, para que você sinta que tudo o que você fez não foi em vão. Para que você saiba que aqui, neste lugar de matéria, tudo vai dar certo. O seu legado foi e sempre será eterno. Nós, em amor por você, por tudo que você fez, vamos dar um jeito. Dulcina, nós somos, de verdade, profundamente agradecidos por tudo, Dulcina. Eu te agradeço cada segundo. Nós te agradecemos. De verdade. De verdade. E eu te agradeço, Eliana César, por estar aqui na madrugada conversando sobre Dulcina e sobre teatro. E sobre de coração, meu Deus do céu. A sua vida, né, com Dulcina. Obrigado mesmo. E obrigada muito. Que seja longa a sua vida na arte também. Que assim seja e que o melhor aconteça. Sempre, para todos nós. Beijo grande. Até a próxima. Até.